Bom dia, gente, tudo bom? Então, como eu falei, a gente vai dar uma revisada aqui com as atividades, tá? É, no capítulo 7, certo? Então, aqui eu estou na página 126, tá? Do livro. E a partir daqui a gente vai começar a corrigir os exercícios. Isso aqui vai servir como nossa revisão, certo? Eu descobri há pouco tempo, descobri agora, que os comentários dos vídeos são desativados, tá? Eu vou tentar ativar aqui. Eu já tinha ativado, na verdade, não sei porque não funcionou. Mas eu vou tentar ativar de novo, tá? Pra, pra gente. Pra gente. Pra gente poder interagir lá pelo YouTube, beleza? Mas por enquanto é isso aqui mesmo. Primeira questão: um peso de papel maciço feito de ferro tem massa igual a 79 gramas e um volume de 10 centímetros. Calcule a densidade do ferro. Então a densidade do ferro vai ser o quê? Aquela formulazinha, né? D igual M sobre V, ou seja, densidade é igual massa por volume. A massa é dada em gramas, o volume é dado em centímetros cúbicos, né? Então, ele tem massa igual a 79 gramas, que seria aqui a massa, e o volume de 10 centímetros, né? Esse peso de papel. Então você faz 79 dividido por 10, 7,9 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, gente, a unidade que vocês vão usar na resposta são as unidades que você usou aqui na conta, ó. Você faz 79 por 10, 7,9, né? É só correr uma vírgula para cá. E você repete o grama barra centímetro cúbico. Grama barra centímetro cúbico. Tá? Então a densidade do ferro é. Isso quer dizer que a cada centímetro cúbico de ferro vai pesar 7,9 gramas. Certo? E se cada centímetro cúbico de ferro vai pesar 7,9 gramas, 10 centímetros cúbicos de ferro pesa 79 gramas. O que seria um centímetro cúbico de ferro? Aquela coisa que eu falei. Você vai pegar um cubo, tá? Deixa eu ver se eu consigo aquela ferramenta aqui de desenhar. Eu tinha conseguido esses dias. Não. Então esse aqui. Pronto. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cubo. Ver se você está fazendo um cubo aqui. Ué? Ah, tá aqui. Né? Aqui um quadrado de base. Tá torto, gente, mas né? Tenham paciência aí com o prof de vocês. Tô fazendo aqui na mão livre. Tá saindo mais ou menos um cubo aqui, né? Aqui vou crescer mais um pouquinho. Aqui. Razoável, né? Então é como se você tivesse um cubo de 1 centímetro cúbico. O que é um cubo de 1 centímetro cúbico? Você tem 1 centímetro aqui essa medida tem 1 centímetro, essa medida aqui tem 1 centímetro e essa medida aqui tem 1 centímetro. Você tem um cubo de ferro de 1 centímetro cúbico. O volume dele é 1 centímetro cúbico. Então esse cubinho aqui vai pesar 7,9 gramas. 10 cubinhos desses juntos, ou seja, 10 centímetros cúbicos de ferro, vai pesar 79 gramas. Certo? Opa!
Errei, como sempre. Mão. Pronto, show. Vamos lá. Segunda questão. Um minerador encontrou uma pepita de ouro puro de massa igual a 502 gramas, sabendo que a densidade do ouro é de 19,3 gramas por centímetro cúbico, então aqui ele já deu a densidade. Determine o volume da pepita. Tá? Então você tem aqui a densidade, que é 19,3 gramas por centímetro cúbico. Você tem a massa e você quer descobrir o volume, né? Então aqui, gente, aquela regrinha básica de matemática, né, que a gente aprendeu ano passado. Você vai pegar o volume, passar para o lado de cá, o volume estava aqui dividindo, ele vai passar multiplicando. Então vai ficar 19,3. Isso aqui a gente ignora por enquanto, tá? Só está aqui para atrapalhar, não devia nem estar aqui. Vamos lá. 19,3 vezes V é igual a 502. O V veio para cá, para esse lado da igualdade, multiplicando. Então o V vai ser igual a 502. O V ficou sozinho aqui agora, porque ele passou o 502 para cá, certo? Então V vai ser igual a 502 dividido por 19,3. Vocês entenderam que primeiro você passa o V para o lado de cá, depois você passa esse 19,3 para o lado de cá, e o V fica sozinho do lado de cá. Ó. Antes tinha 19,3 vezes V, o V ficou sozinho, o 19,2 passou para o outro lado da igualdade. A igualdade está aqui. Passou para cá, ele está multiplicando aqui o V, ele vai passar dividindo 502. Então vai ser V igual a 502 gramas dividido por 19,3. 502 dividido por 19,3 dá 26 centímetros cúbicos. Então o volume dessa pepita de ouro é de 26 centímetros cúbicos. Certo? A ideia do centímetro cúbico aqui é a mesma. Certo? Quer dizer que 26 centímetros cúbicos de ouro pesam 502 gramas. Tá? Vamos lá. De um termômetro quebrado foram recuperados 2 centímetros cúbicos de mercúrio. Mercúrio, que ele sabe, é aquele material, aquele líquidozinho vermelho que vem no termômetro que indica a temperatura. Tá? Isso é o mercúrio, gente. Aquele líquidozinho vermelho lá. De um termômetro quebrado foi recuperados 2 centímetros cúbicos de mercúrio. A quantidade aqui, cuja densidade é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Uma coisa que eu vou falar para vocês: a densidade dos materiais é sempre a mesma, tá? Não muda. Por exemplo, a densidade do ouro que a gente viu aqui é 19,3. Isso aqui não vai mudar. É um valor fixo. A densidade aqui do ferro é sempre essa, 7,9 gramas por centímetro cúbico. A densidade do ouro é sempre essa. E a densidade do mercúrio é sempre essa aqui. Agora, ao contrário daqui, a gente quer saber a massa do mercúrio. Tá? Então, vai ser densidade igual massa por volume. Você tem a densidade. Você não tem a massa e você tem o volume. Certo? Então, vai ser 13,6 igual a massa sobre 2. Ignore por enquanto as unidades aqui, ó. Eu sei que confunde bastante, né? Geralmente a gente tira para fazer a conta, tá? Então, 13,6 de densidade é igual a massa, que a gente não tem, dividido por 2, que é o volume. Aqui você vai pegar simplesmente a massa, passar para esse lado de cá da igualdade, e a densidade, e passar para o lado de cá. Um vai tomar o lugar do outro, então vai ser massa vai ser igual a 13,6 vezes 2.
tá? Vezes 2, porque aqui ela está dividindo, ela vai passar multiplicando. 13,6 vezes 2, que dá igual a 27,2 gramas de mercúrio. Gente, aqui, na verdade, não precisa nem fazer essa conta toda. Por quê? Ó, perceba. Ele recuperou 2 centímetros cúbicos de mercúrio. A densidade equivale a 1 centímetro cúbico de mercúrio. Se a densidade que equivale a 1 centímetro cúbico de mercúrio é essa, logo a densidade de 2, a massa que vai corresponder a esses 2 centímetros cúbicos de mercúrio vai ser o dobro. Porque aqui eu tenho 1 grama de mercúrio para dar essa densidade aqui. 1 grama de mercúrio. 1 grama de mercúrio, que vai dar 13,6 da densidade. Para você saber a massa de 2 centímetros cúbicos de mercúrio, é só você dobrar essa quantidade aqui. Certo? Então, não tem muita... Essa questão aqui dá para resolver sem fazer tanta conta assim. Aí isso aqui já é aquelas aulas que a gente estava dando, que eu dei semana passada. E aqui temos mais questões, tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, que eu acho que é melhor para a gente enxergar. Desse jeito aqui. Pronto, aqui é questões conceituais, né, gente? Questões de conceito. Vamos lá. Vamos observar e experimentar as propriedades da matéria. Você usará para isso os órgãos dos sentidos, né? Vamos lá, o que a gente tem. Então, sob um feixe de luz, o sal emite um pequeno brilho. Então, isso aqui é o que você vê. O brilho você detecta através da visão, né? Ao pegar um pouco de sal de cozinha nas mãos, você sente que ele é formado por pequenos grãos. Então, essa textura aqui, você sente através do tato, né? Você pegou na mão, sentiu na pele, né? Você coloca um pouco de sal na língua e você percebe um gosto que você define como salgado, né? Convencionalmente a gente chama de salgado. Então, quais foram os sentidos que a gente utilizou para perceber as propriedades do sal, respectivamente aqui? No primeiro caso, a gente enxergou o brilho, né? Então a gente usou a visão. No segundo, a gente sentiu a textura, então você usou aqui o tato. E aqui você percebeu o gosto, o sabor. Então você utilizou o paladar. Certo? Fácil. É o que a gente vai usar para definir essas propriedades aí, né? E como é que a gente chama essas propriedades? Né? Que propriedades são essas que a gente pode perceber através dos sentidos, dos órgãos do sentido? São as propriedades organolépticas, certo? Então, essa discussão aqui vamos fazer, que eu acho importante também. Ó. A partir da observação dos materiais, podemos encontrar diversos níveis de observação. Dentre eles, podemos destacar os níveis macroscópico e microscópico. Diferencia exemplificando essas duas formas de observação. Então, gente, aqui não tem muito segredo, né? No nível macroscópico, é tudo aquilo que a gente consegue enxergar no nosso campo de visão normal, né? Ou seja, a gente consegue enxergar sem o auxílio de nenhum material, tá? Aqui o exemplo que ele dá é o pôr do sol, com pássaros voando e tal. Por mais que você enxergue mal, precise de óculos, você consegue enxergar esse fenômeno sem a necessidade de utilizar nenhum instrumento, mas um instrumento mais apurado, tá? No caso do microscópio, você não consegue enxergar sem a ajuda do microscópio, o próprio nome já diz, né? Então essas basicamente são as diferenças, tá? Vejamos se temos alguma coisa.
faltei falar sobre isso aqui, né? Então, como eu não falei sobre isso aqui, gente, eu falei... Ah, não, então a gente vai continuar o capítulo, tá? Vamos terminar aqui hoje. Mas isso aqui não vai cair na prova, certo? Na avaliação, quer dizer, não vai ser uma prova não. Mas eu acho importante a gente estudar, tá? Então, gente, aqui ele começando falando sobre energia, né? Então a gente vai ter aqui algumas definições de energia. O que seria energia? Energia na física a gente define como a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho, certo? Essa é a definição de energia. Então quando alguém perguntar para você o que é energia? Energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho, tá? Mas aqui o contexto de trabalho não é o termo que a gente usa normalmente. Então, trabalho sem emprego, trabalho como o trabalho da escola, não. Trabalho é uma atividade que qualquer corpo desempenha a partir da aplicação de algum tipo de energia sobre esse corpo, tá? Então, por exemplo, a fotossíntese é um trabalho, né, que a planta realiza através da captação da luz do sol. A digestão é considerada um trabalho. A queda de um corpo é considerada trabalho. Quando você joga uma pedra do alto de um prédio, por exemplo, não façam isso para não machucar ninguém. Mas quando você realiza essas atividades, tudo é trabalho, certo? É um corpo se deslocando por conta de uma aplicação de energia nesse corpo, tá? E a gente vai ver alguns tipos de energia, certo? Então você tem energia cinética, energia do movimento dos corpos, tá? Então, tudo isso quando o carro está em movimento, quando a pedra está caindo do alto do prédio, quando algo está caindo, toda queda livre, toda queda, quando o paraquedista está caindo no solo, quando... Deixa eu ver o que mais pode ser, energia cinética, o motor do carro, né, rodando, nas usinas hidrelétricas, as turbinas girando para gerar energia, tudo aquilo ali é energia cinética, a energia que está ligada ao movimento, tá? Certo? Energia cinética, basta você saber por enquanto que é a energia que está ligada ao movimento. A energia térmica é a energia que está ligada à troca de calor entre os corpos. Então, um chuveiro que esquenta a água, ou um ferro de passar que esquenta, tudo que muda de energia, de temperatura, tem uma energia térmica ligada nisso, tá? Quando quando você bota água na geladeira, ela esfria. Quando você bota uma água no fogo e ela esquenta, tudo isso são os corpos trocando energia térmica, tá? Energia sonora é energia que está ligada, obviamente, aos sons, certo? Ela se manifesta através de ondas, que a gente chama de ondas sonoras, porque a gente capta essas ondas com nas nossas orelhas, nos ouvidos, né? Por meio de vibrações. Então, o que é um som? O que é uma energia sonora? Energia sonora é sempre que você perturba, de alguma forma, o ar, certo? Então, vocês já ouviram falar que no espaço você não ouve nenhum barulho no espaço, você não ouve nenhum som no espaço. Então, se uma explosão acontece no espaço, você não consegue escutar. Por quê? Porque como no espaço não tem ar, né, você está na presença do vácuo ali, não tem nenhum ar no espaço, o som não consegue se deslocar do ponto de emissão até o seu ouvido, por exemplo. Então, como é que você consegue aí, que mora, por exemplo, na serrinha, etc., quando tem micareta, né, vocês ouvem o som todo micareta aí na serrinha, né, porque é mais exposto, assim, e tal. Por que isso? Porque o som está trazendo, o ar está trazendo
não necessariamente o vento, porque quando a gente fala em vento, a gente está falando em um deslocamento de ar muito rápido. Mas o ar está trazendo esse som de lá da avenida até a sua orelha. Né? Quando você está assistindo televisão, como é que você consegue escutar? Porque o ar está trazendo o som da televisão até o seu ouvido, tá? Então isso que é uma onda sonora. É aquela onda que é carregada pelo ar e você capta através dos seus ouvidos, tá? Energia luminosa, essa aqui, né, já está mais ou menos óbvia. Você percebe em forma também de onda, energia luminosa, a luz também é um tipo de onda, né? Mas você tem o som, a energia sonora é um tipo de onda mecânica. Por quê? Porque ele precisa desse meio que é o ar para se propagar, né? Por isso que a gente não consegue ouvir lá no espaço, porque não tem ar, você não consegue captar. O ar, quem traz o som é o ar. Como no espaço não tem ar, não tem quem traz o som até seu ouvido, então lá você não consegue. Já a energia luminosa, não. A energia luminosa é um tipo de luz ou de energia que você percebe imediatamente quando ela é emitida, tá? E você percebe através dos olhos. Por exemplo, o trovão e o relâmpago. Qual é a diferença entre trovão e relâmpago? O trovão é aquela parte do raio que a gente escuta e o relâmpago é aquela parte do raio que a gente vê, é o clarão. Trovão é o barulho e relâmpago é o clarão, tá? Não sei se vocês percebem, mas a gente enxerga primeiro o relâmpago e depois a gente escuta o trovão, certo? Por que isso? Porque a luz ela chega primeiro aos nossos olhos do que o som. Porque a luz ela não precisa do ar para ser transmitida, ela se transmite sozinha. Então na hora que pisca a gente enxerga na hora, tá? Quando você tá na sala escura e você liga uma lâmpada, você enxerga a luz na hora que você liga a lâmpada. É rápido, é instantâneo. Já o som não. Pode não parecer, mas o som demora um tempo para chegar aos nossos ouvidos a devido à distância. Então a luz não precisa de nenhum meio para se propagar, ela se propaga só, tá? Energia elétrica, tá? Energia elétrica se manifesta através do movimento dos elétrons. A gente vai estudar um pouco mais sobre elétrons nos capítulos mais à frente, tá? Os fios que conduzem essa energia a gente chama de corrente elétrica, que é o que faz os elétrons se movimentarem, tá? É basicamente isso. Então, energia elétrica é uma energia que é causada através do movimento dos elétrons, certo? E a gente tem um fato interessante sobre a energia que é o seguinte: a energia não, você não pode criar energia, né? Essa história de gerar energia não existe, não é possível gerar energia. O que é que a gente tem? A gente pode transformar tipos de energia, tá? Então aqui, ó, você tem a energia elétrica. E essa energia elétrica na sua casa ela pode ser transformada em energia luminosa, quando você liga uma lâmpada, em energia térmica, quando você liga o ferro elétrico e ele muda de temperatura, e em energia cinética, o liquidificador, esse movimento da hélice da lâmina do liquidificador é energia cinética, energia de movimento. Essa energia cinética foi transmitida através da energia elétrica. Então, você transformou a energia elétrica do fio em energia cinética do movimento. Tá? Então, eu vou logo partir para o exercício. Como a gente não vai ter mais tempo, a gente vai fazer tipo junto aqui. Tá? Como se a gente estivesse na sala de aula fazendo exercício. Tá? Então, vamos lá. Nas palavras e expressões a seguir, escreva E para energia e M para matéria. Então, luz, a gente viu agora que é energia. Uma folha de papel é matéria, né? Porque tem massa.
Não, matéria, tudo aquilo que tem massa. Água, massa também, tá? Matéria também, porque também tem massa. Raios do Sol, energia, né? Você não consegue medir a massa de um raio de Sol, né? E outra coisa, o raio do Sol está ligado à realização do trabalho. Então, tudo aquilo que faz a gente realizar trabalho é energia, tá? E o calor também é energia, tá? Relacionar as colunas, vamos lá. Tudo na página 130 aí, para quem quiser. A gente vai ter aqui essas propriedades e as definições para relacionar um com a outra, né? Então, o que é compressibilidade? Quando uma matéria sob a ação de forças reduz o volume, tá? Um exemplo disso aqui é, por exemplo, a seringa. Você bota o dedo lá na seringa, tenta apertar e ela não vai, tá? Quando você tira ela você pode comprimir o ar dentro da seringa, certo? Então, isso é a compressibilidade. Letra B, a massa. Massa é a quantidade de matéria que um corpo tem, acabei de falar aqui, né? Impenetrabilidade vai ser quando duas porções de matéria não conseguem penetrar uma a outra, ou seja, ela não consegue ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Tá? Letra D, inércia. Quando a matéria só modifica o seu estado de repouso ou movimento quando sob a ação de forças, né? De exemplo lá do carro. Quando você está no carro e você dá uma freada, o carro para, mas o seu corpo ele vai para frente, tá? Eu estou fazendo aqui o gesto de ir para frente, ó. A cadeira está rangendo. E o que é que significa? Que o seu corpo está em movimento, ele estava naquele estado, e você parou o carro de vez e a tendência do seu corpo era continuar no movimento que ele estava. Então o carro parou, o seu corpo continuou indo para frente e voltou. Tá? Então essa é a capacidade que os corpos têm de permanecer no estado de repouso ou no estado de movimento até que uma força externa age sobre esses corpos. Certo? E letra E, extensão, que é a propriedade que faz com que a matéria ocupe lugar nos espaços. Tá? Então, energia não ocupa lugar no espaço, mas a matéria ocupa. Tá? É outra diferença entre matéria e energia. Temos esse texto aqui. Vamos pular. Pronto. Então aqui, ó. Abaixo estão citadas 4 propriedades da matéria: densidade, volume, temperatura e massa. Qual delas corresponde à extensão de espaço? Ó, extensão de espaço, volume e a quantidade de matéria que existe em um corpo. Quantidade de espaço e quantidade de matéria. Então, 2 e 4, tá, gente? Densidade é justamente a massa pelo volume, tá? Densidade é igual a massa sobre volume, lembram disso, né? A química é uma ciência que estuda as transformações e a composição de toda a matéria. O termo matéria pode ser substituído por corpo ou objeto de acordo com a situação que estivermos analisando. Se estamos estudando a composição de uma porção limitada, um pedaço ou uma parte da matéria, por exemplo, estamos estudando já um corpo. Já se estivermos estudando a composição de uma porção de matéria que possui uma utilização, ou um uso específico para o homem, estaremos estudando um objeto. Dentro dessa perspectiva, marque a alternativa que apresenta respectivamente exemplos de matéria, corpo e objeto. Então, gente, o ar vai ser a matéria, tá? Porque é o que compõe, certo? O vento é o corpo, porque você pegar uma porção limitada da matéria para estudar, certo? Você tem o vento é um corpo. Agora sim, o vento é um corpo enorme, né? Imenso, corpo grande, mas ainda assim é um corpo. E o ar comprimido seria o objeto, tá? Porque o ar comprimido a gente tem uma utilização para ele, né? Em tanques de oxigênio, por exemplo,
que usam hospitais, gás hélio, etc. Certo? Então fica aí a letra A. Terceira questão. Vamos lá, no texto. Um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma em estátua de uma celebridade de cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto a partir daí. Definir os três conceitos. A matéria é o mármore, o corpo, o bloco retangular, né? Ele recebeu um bloco retangular, ele definiu aqui a porção, né? Foi um bloco retangular. De que? De mármore. E ele transformou isso em estátua de celebridade de cinema. Então vamos lá. Se somente a afirmativa 1 é correta, assinala a letra A. Então já está aqui. Mas por quê? Né? Vamos lá. Matéria, tudo aquilo que tem massa ocupa lugar no espaço. Então tá certo a A. O 2. O corpo é o bloco retangular. É uma porção limitada de matéria? É. Mas ó, o segredo está aqui, ó, que por sua forma especial se presta um determinado uso. Isso aqui é uma característica não da matéria, mas do corpo, tá? Então, a correta é a letra A. Quarta questão. Densidade é uma propriedade definida pela razão, acabei de falar, massa sobre volume, certo? Uma amostra de substância pura qualquer, né, pura X, teve algumas de suas propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar a substância, exceto a densidade. É útil para identificar essa substância? Sim. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a densidade ela é única. Então, se essa substância tiver uma densidade de 13,6, é mercúrio. Se ela tiver a densidade de 19,6, 3, se não me engano, é ouro. E assim vai, certo? Então, a densidade é uma propriedade interessante. A massa da amostra, não. Por que a massa da amostra não? Porque, por exemplo, eu posso ter 20 gramas de uma amostra qualquer. E quando eu digo assim, ó gente, eu recebi uma amostra X e essa amostra X tem 20 gramas. Você vai ter como saber? Não, porque 20 gramas pode ser de qualquer coisa. Pode ser de ouro, pode ser de alumínio, pode ser de ferro, pode ser de mercúrio, né? Então não é uma propriedade interessante, tá? Por que a solubilidade em água é? Porque, mais uma vez, a solubilidade em água é uma propriedade exclusiva de cada tipo de matéria. Então, o mercúrio tem uma certa solubilidade, então o mercúrio vai se dissolver em água até certo ponto. O alumínio também, o ouro também. Então isso vai ser diferente. A temperatura de ebulição, a gente viu que cada matéria também tem uma temperatura de ebulição, que é quando ela ferve, entre aspas. Temperatura de fusão também. Cada tipo de material tem uma temperatura de fusão, que é a temperatura onde ela começa a derreter, entre aspas. Ela passa do sólido para o líquido. Então essa aqui ainda, né? A propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, impenetrabilidade, né? A matéria não se penetra uma na outra. Em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Podemos afirmar que essa é uma propriedade específica, né? A gente viu também lá atrás que pontos de fusão, de ebulição, de solidificação, de condensação são propriedades específicas da matéria, tá? Ou seja, as propriedades que ajudaram a gente a definir esse material aqui, tá? Então, densidade é uma, solubilidade é uma, temperatura é uma, temperatura de fusão é uma, temperatura de ebulição é outra. Por que específico? Porque ela é única, tá? Para cada tipo de matéria ela é única.
Então, propriedades gerais. Propriedade geral da matéria é que qualquer matéria ela tem elasticidade, qualquer matéria ela tem inércia, qualquer matéria ela tem divisibilidade. Toda matéria tem estado físico? Sim. Toda matéria tem sabor? Não. A água, por exemplo, ela é insípida. Ela não tem sabor. Cor, toda matéria tem? Não. A água, por exemplo, é incolor. O ar também é incolor, dependendo da sua composição. Tá? Então, não. Propriedades gerais da matéria, toda matéria é elástica, toda matéria é inerte, toda matéria é divisível. Toda matéria tem, por isso que ela é geral. Se um copo tem massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, quanto vale a sua densidade? Lembrando, densidade é igual a massa sobre volume. Então, tem massa 20 sobre volume 5, né? 20 dividido por 5, 4. 4 gramas por centímetro cúbico. Fácil, né? 10. Em um laboratório de química foram encontrados 5 recipientes sem rótulo. 5 recipientes sem rótulo. Cada um contendo uma substância pura, líquida e incolor. Para cada uma dessas substâncias, o estudante determinou as seguintes propriedades: o ponto de ebulição, a massa, o volume e a densidade. Assinar as propriedades que podem permitir ao estudante identificar esses líquidos. Mais uma vez, essas propriedades devem ser propriedades específicas, tá? Ponto de ebulição é uma propriedade específica? É. Então, A1 pode. É aqui a letra C, né? Já deu aqui. E 4, a densidade, também é uma propriedade específica. O ponto de ebulição da água é só da água. O ponto de ebulição da densidade é só 4. Só a densidade, tá? A densidade da água é só da água. Então, letra C, propriedades específicas, ponto de ebulição e densidade. Beleza? Qual é a propriedade geral da matéria que permite reduzir sua extensão em pequenas partes? Indestrutibilidade já disse que não, né? Ela só disse que ela é indestrutível, você não pode destruir a matéria, você pode transformar a matéria em outras em porções menores, né? Menor, você não pode destruir. Extensão, também na extensão só diz que a matéria ocupa volume, a inércia já falei um bocado aqui o que é. Então, divisibilidade, você pode dividir a matéria em pequenas partes, tá? Os trens bala desenvolvem velocidade altíssima, próxima a 500 km por hora, pelo fato de eles flutuarem sobre os trilhos, né? Isso é possível porque o trilho, bem como os trens, tem como propriedade o magnetismo, tá? Então, o trem bala, ele desliza sobre o trilho, né? Ele não tem uma roda, ele não tem roda, como se fosse um ímã gigante deslizando sobre outro ímã gigante, tá? Então, como é deslizante, como ele desliza, a velocidade dele é muito alta, tá? Então, a propriedade aqui é o magnetismo. É uma propriedade geral na matéria que é caracterizada pela capacidade do corpo de se manter em repouso ou em movimento uniforme, dependendo de certas circunstâncias. Essa definição está relacionada com a inércia, né? A gente já falei muito aí para vocês sobre isso. Qual propriedade consiste na redução do volume do corpo sob uma condição de pressão? Falando sobre isso na questão da seringa. Você tem uma seringa cheia de ar, coloca o dedo lá na ponta da seringa, você tenta apertar o ímbolo, ele vai até certo ponto e depois não vai mais. Tá? Ele vai até certo ponto e depois não vai mais. Por quê? Quando ele vai até certo ponto é porque ele está comprimindo o ar que está dentro da seringa. Aí quando ele para de ir, é porque ele chegou no limite. Ele comprimiu o ar o máximo que ele poderia comprimir. Tá? A polícia brasileira utiliza coletes feitos com um tecido forte e resistente como uma espécie de lona, mais ou menos rústico, né, do que a lona, no caso.
E dentro desse tecido há placas de ferro. O ferro escondido no colete das policiais foi selecionado segundo a capacidade desse metal de oferecer a dureza. Tá? Quanto mais duro o material é, mais resistente ele é também. Tá? Não é indestrutibilidade, por quê? Porque a indestrutibilidade não está relacionada à resistência do material, certo? Só está relacionado ao fato de você não poder pegar qualquer material e destruir. Você pode transformar. Por exemplo, quando você queima um papel, você não destruiu o papel. Você transformou o papel em cinzas, em gás carbônico, em vapor de água, certo? Próximo. Alpinistas precisam de bons materiais para elaborar uma escada com sucesso e segurança. Uma escalada, desculpa. Para isso, esses materiais, como cordas e ganchos, precisam apresentar leveza, né? E indestrutibilidade. Acabei de falar sobre isso, né? Sobre a indestrutibilidade. Então tem que ser um material que as cordas, por exemplo, né? Tem que ser leves para não caírem, né? Para você não desabar lá, o peso não pode ser grande, né? E tem que apresentar também a indestrutibilidade, né? Na Idade Média, alguns povos aprenderam a fazer armas de guerra a partir do metal de ferro. Isso, se for possível, porque o ferro é dúctil, né? Elástico. Por que não dúctil? Porque dúctil tem a propriedade de transformar um material em fio até que ele se rompa, né? Por que não elástico? Elasticidade tem aquela propriedade de você aumentar o material, o tamanho e diminuir, né? E ele voltar ao tamanho natural. Então isso não é interessante aqui para a fabricação de armas de ferro, por exemplo. A indestrutibilidade também não, porque a indestrutibilidade está ligada a essa questão da transformação da matéria. Então a maleabilidade é o quê? O ferro maleável, quando ele está em uma temperatura alta, que ele se transforma em um material pastoso líquido, né? Então, graças a essa maleabilidade do ferro em alta temperatura, é capaz de você transformar ele à sua forma, certo? Quais as propriedades físicas da baixa específica da matéria? Cor é uma propriedade específica? Não. Cor é uma propriedade organoléptica. Massa é geral, toda a massa tem. Volume é geral. Ponto de fusão, sim, é específica. Cada material tem o seu ponto de fusão determinado, né? Nenhum tem um ponto de fusão igual ao outro. Mãe, eu estava andando de bicicleta, caí na rua, estou todo arranhado, está doendo muito. Qual a propriedade da matéria responsável por fazer com que o asfalto da rua machuque ao cair contra ele violentamente? Uma propriedade organoléptica, né? A gente sente a rigidez do asfalto através do tato, certo? FUVEST. Quais as propriedades a seguir são as mais indicadas para verificar se é pura uma certa amostra sólida de uma substância conhecida? Ponto de fusão e densidade, por quê, gente? O que é o ponto de fusão? É a temperatura com que esse material vai derreter, tá? Certo? Então, por exemplo, se você pegar uma barra de ferro pura, só o ferro, e botar ele para derreter, ele vai derreter todo de uma vez só, porque ela só tem ferro. Agora, se você pegar uma mistura, por exemplo, de ferro e ouro e botar para derreter, o ferro vai derreter sob uma temperatura e o ouro vai ter outra temperatura para derreter. Então são dois pontos de fusão diferentes. Então você vai ver, quando uma derreter e a outra não derreter, você vai ver que são duas substâncias diferentes. Então ele vai ser uma mistura, tá? E a densidade também, porque cada material tem a sua densidade, certo? Enfim, acabamos, né? Ficou um pouco longo esse vídeo, mas é pro bem de todo mundo. Depois a gente volta com mais informações, tá? Para a nossa avaliação semana que vem. Gente, um abraço, até a próxima.
Tchau, tchau.